Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, a live deu um probleminha aí, retornamos agora, acreditamos que não vai cair mais, tá bom? Então, como nós estamos falando, reencarnação não é algo novo. Muitas das vezes as pessoas ficam pensando assim, reencarnação, o Espiritismo fala de reencarnação, esse Allan Kardec aí e tal. E essa reencarnação ela já era ensinada pelos rabinos cabalistas, e também apoiada pelo Talmud, que eu falei que carrega muito de Kabbalah, já era ensinada naquela época. Isso que nós estamos falando, primeiro século depois de Cristo. Observe, que perigoso. Então, quando nós observamos o Espiritismo com as irmãs Fox em 1848 nos Estados Unidos, e depois a doutrina desenvolvida por Allan Kardec, que na verdade é um pseudônimo, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, era o pseudônimo, ele adotou como Allan Kardec. Então nós podemos observar que essa doutrina, ela não é nova, ela é muito antiga. Então nós estamos falando de século XVIII, quando as irmãs Fox começaram a ter manifestações espíritas, e Allan Kardec desenvolveu em 1857 a doutrina do Espiritismo. Bom, as pessoas se assustaram. Só que assim, se você conhecer a história da Kabbalah, ela ensinou isso para os judeus. E os judeus abraçaram, e até hoje os judeus acreditam em reencarnação. Muito perigoso, porque reencarnação nada tem a ver com a palavra de Deus. Então precisa tomar cuidado. Vamos então do ponto de partida do Talmud. O Talmud é um dos livros mais importantes dentro do judaísmo. O Talmud afirma que o profeta Elias, ou Elial, como os judeus assim o chamam, porque a palavra hebraica é Elias, Elial, Elias, ele é uma reencarnação de Pirras. Quem foi Pirras? Pirras foi o sumo sacerdote que estava no período quando Josué foi invadir Canaã. Então observe, então aí o Talmud passou a ensinar que Elias era uma reencarnação de Pirras. A minha pergunta é, aonde que está isso na Torá de Deus? A Torá de Deus, que são os 5 primeiros livros, ou na Taná, que é todo o Antigo Testamento para o judeu. A minha pergunta, onde está? Não está nem na Taná e nem tampouco na Torá. Nem nos 5 primeiros livros e nem tampouco nos demais livros do Antigo Testamento. Então, observe como a Kabbalah influenciou o judaísmo, ensinando para o judaísmo reencarnação, e os rabinos abraçaram esse tipo de ensinamento como outros e ensinam por aí. Então, quando Elias aparece no cenário bíblico, esse Elias, ele é uma reencarnação do sumo sacerdote Pirras. É lamentável isso. Já nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, mas é interessante notar que a Kabbalah ensinou para os judeus que, além de Elias ser uma reencarnação, depois que agora ele foi assunto ao céu, levado aos céus, ele passa a ser um anjo. O anjo protetor da Brit Milá, ou da circuncisão nos judeus. Por quê? Olha o que a Kabbalah ensinou para o judaísmo. A Kabbalah ensinou para o judaísmo, e quando Elias ascendeu e subiu aos céus, ele chegou lá e falou para Hashem. Hashem é a expressão que muitas das vezes o judeu usa para se referir a Deus. A expressão Hashem quer dizer o nome. O nome. Então, muitas das vezes você vai ouvir da boca do judeu Hashem. Então, chegou para Hashem, para Deus, e disse, eu vou falar Deus que você entende. E disse assim para Deus, Deus, é o seguinte, o teu povo vai esquecer do teu conserto. O teu povo vai esquecer da Brit Milá. Olha como eles estão. E aí Deus vira para Elias e diz assim para Elias, Elias, o meu povo não vai esquecer da Brit Milá. Perdão, da Brit Milá. Da circuncisão. Não, eles não vão esquecer. Sabe por quê, Elias? Porque eu, Elias, vou instituir você como o protetor guardião da Brit Milá. Você será o guardião, Elias, da Brit Milá. Então, toda vez que houver uma Brit Milá, uma circuncisão, toda vez que houver uma circuncisão, Elias, você estará lá. Aí a Kabbalah ensinou para o judeu que quando tem uma circuncisão, faz-se necessário colocar uma cadeira toda especial. E naquela cadeira, quando vai acontecer a circuncisão, Elias vem para sentar naquela cadeira. Olha só, preste atenção como a Kabbalah é perigosa.
Parece aquelas histórias desses pregadores quando vai para o púlpito, não tem o que pregar, e fica contando historinha furada. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? Não tem diferença nenhuma. Então, observe que interessante. Então, agora Elias passou a ser o guardião da Brit Milá e ele é um anjo mesmo. Então, quando acontece uma Brit Milá, uma circuncisão, Elias vem, se assenta naquela cadeira e fica observando o rito. Só que quando Elias vem, ele não pode ficar, presta atenção, em ambiente que tem pecado. Então, o que é que ele faz? Quando ele chega, automaticamente ele já limpa todos os pecados daquele lugar, limpa as pessoas dos seus pecados, e ele vai limpar as pessoas dos seus pecados, naquele momento. Olha só, que historinha mal contada, tá bom? E aí depois os judeus vêm dizer para nós que o Novo Testamento que nós temos, que são historinhas. Agora preste atenção nessa historinha, isso é uma historinha mesmo, né? Aí, preste atenção. Então Elias vem e retira o pecado de todo mundo, porque ele não pode ficar no lugar onde tem pecado. Depois que acaba a circuncisão, Elias vai embora. E aí os pecados das pessoas voltam para elas novamente. Se acaba lá que ensinou para os judeus. E eles acreditam, os rabinos ensinam. Pessoas sábias como os rabinos ensinam essa bobeira. Preste atenção. E aí, bom, só que existe uma maneira de você não ter os seus pecados de volta quando o profeta Elias vai embora na circuncisão. É se no momento da circuncisão, a pessoa que estiver assistindo, observar e a primeira gota de sangue cair, ela vê aquela gota de sangue caindo no momento da circuncisão, quando Elias foi embora, os pecados dela também vão embora. Essa pessoa está pura, limpa como uma criança, purificada de todo o seu pecado. Olha que história mais esquisita. Olha o que a Cabalá ensinou para os judeus e eles acreditam. Agora pergunto eu, aonde que está na Escritura que Elias é uma reencarnação de Pirras? Aonde está na Escritura que Elias agora é um anjo? Aonde está na Escritura que quando tem circuncisão, Elias vem para ser o guardador? Pergunto eu, outra coisa. Se a circuncisão, elas são feitas em vários lugares diferentes, em horários diferentes. Às vezes tem circuncisão no Brasil e circuncisão em Israel. Às vezes tem uma circuncisão em uma cidade e tem uma circuncisão numa outra. Se Elias não é onipresente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como é que Elias está nas Brit Milá ou nas circuncisões que acontecem? Porque onipresença é um atributo somente de Deus. Como é que Elias pode estar em todos os lugares que acontece circuncisão se ele não é onipresente? Aí tem a resposta. Elias não está em nenhum desses lugares, porque Elias nunca foi reencarnação de Pirras, Elias nunca foi colocado como guardador, guardião da Brit Milá ou da circuncisão, e Elias não está em nenhum momento quando as circuncisões acontecem nesse tempo, e nunca esteve. É lamentável. Então observe, a Cabalá é perigosíssimo. E o judaísmo foi influenciado de forma tremenda, estupenda pela Cabalá.